Nação Azul. Bem-vindos ao Cruzeiro hoje. Aqui temos tudo sobre o nosso Cruzeirão cabuloso, os melhores momentos, análises e as últimas novidades do time. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora juntos fortalecer a nossa torcida. Nos últimos dias, o nome do goleiro João Paulo, do Santos, foi especulado no Cruzeiro, gerando expectativas sobre uma possível movimentação no mercado. Segundo informações do portal Diário do Peixe, o clube mineiro teria sondado a situação do experiente jogador de 29 anos. No entanto, a diretoria da Raposa nega qualquer negociação em andamento. Apesar das especulações, João Paulo segue vinculado ao Santos e conta com a confiança do técnico Pedro Caixinha. O treinador português considera o arqueiro uma peça importante dentro e fora de campo, destacando sua liderança no elenco. Por esse motivo, mesmo com poucas oportunidades recentes, o goleiro não deve forçar uma saída imediata. A situação de João Paulo no Santos se tornou mais desafiadora devido ao grande momento vivido por Gabriel Brazão. O jovem goleiro tem se destacado e até despertado o interesse de clubes europeus, o que limitou ainda mais as chances de JP atuar como titular. No entanto, até o momento, nenhuma proposta oficial foi apresentada ao Peixe pelo promissor arqueiro. Enquanto isso, no Cruzeiro, o atual titular Cássio enfrenta críticas de parte da torcida devido ao desempenho abaixo do esperado neste início de temporada. O próprio goleiro reconheceu que não fez um bom campeonato mineiro, mas garantiu estar focado em recuperar seu melhor nível de atuação. A busca por estabilidade na posição aumentou ainda mais as especulações sobre a chegada de um novo reforço para a meta cruzeirense. A possibilidade de uma troca entre João Paulo e o lateral direito William foi sugerida pelo jornalista Fábio Sormani. Ele argumentou que o Santos poderia negociar o goleiro para reforçar outra posição carente no elenco. No entanto, essa hipótese não avançou e, por ora, João Paulo permanece no clube paulista. Mesmo sem atuar com frequência, João Paulo segue bem avaliado internamente no Santos. O jogador tem uma trajetória marcante no clube e, com um pouco mais de sorte, poderia ter conquistado títulos importantes com a camisa do Peixe. Seu desejo, porém, é voltar a jogar regularmente, o que pode levá-lo a considerar novas oportunidades no futuro. A permanência do goleiro no Santos, ao menos por enquanto, mantém aberta a disputa pela titularidade. A concorrência entre dois arqueiros de alto nível, como Brazão e João Paulo, fortalece o elenco e eleva o nível de exigência nos treinamentos, beneficiando o time como um todo. Por mais que João Paulo esteja em busca de mais minutos em campo, ele ainda aguarda uma chance dentro do clube. Caso surja uma oportunidade, pode reassumir a titularidade e reforçar sua importância para a equipe. Enquanto isso, o Cruzeiro segue monitorando o mercado, mas sem pressa para buscar um novo goleiro. Está assistindo essa notícia e ainda não deixou seu like? Já clica aí no botãozinho de gostei para que o YouTube sempre te recomende as últimas notícias do Cruzeiro. Agora vamos à segunda notícia. Dudu foi um dos grandes protagonistas da vitória do Cruzeiro por 2-1 sobre o Mirassol, na estreia do Campeonato Brasileiro. Autor do primeiro gol celeste na partida, o atacante celebrou o triunfo e ressaltou a importância de iniciar a competição com o pé direito. Segundo ele, a vitória dá confiança ao grupo e motiva ainda mais a equipe para os desafios da temporada. Após a partida, Dudu reconheceu que o Cruzeiro poderia ter controlado melhor o jogo, mas valorizou a entrega do time e o apoio da torcida, que compareceu em peso ao Mineirão. Para o atacante, começar o Brasileirão vencendo é fundamental, já que a competição é muito difícil e exige regularidade ao longo das rodadas. Ele também destacou o compromisso da equipe em proporcionar alegria aos torcedores. Além de comemorar o resultado, Dudu demonstrou espírito coletivo ao dividir os méritos da vitória com os companheiros. Ele foi eleito o melhor jogador em campo, mas dedicou o prêmio ao goleiro Cássio, que defendeu um pênalti cobrado por Reinaldo, e a Gabigol, autor do outro gol cruzeirense. Para ele, a força do grupo é essencial para o sucesso da equipe. Outro ponto marcante da noite foi o reencontro de Dudu com a torcida cruzeirense no Mineirão. Revelado pelo clube, o atacante retornou ao Cruzeiro após superar uma grave lesão no joelho e expressou sua felicidade por vestir novamente a camisa celeste. Ele ressaltou a gratidão por ter recebido uma nova oportunidade e afirmou estar determinado a ajudar o time da melhor maneira possível. O atacante acredita que sua volta ao Cruzeiro pode marcar um recomeço na carreira. Ele destacou o quanto gosta de jogar futebol e espera que essa temporada seja muito positiva, tanto para ele quanto para o clube. Seu desempenho na estreia indica que pode ser uma peça-chave para o técnico Leonardo Jardim ao longo da competição. Com velocidade e habilidade, Dudu pode ser um diferencial no setor ofensivo do Cruzeiro. Se conseguir manter a boa fase, ele tem tudo para se tornar um dos principais jogadores do time na temporada.
Sua dedicação e entrega em campo mostram que ele está pronto para contribuir com gols e assistências. A vitória na estreia foi um passo importante, mas Dudu sabe que o Cruzeiro precisa manter o foco e a regularidade para ter uma campanha sólida no Brasileirão. Ele acredita no potencial da equipe e seguirá trabalhando para ajudar o time a conquistar grandes resultados ao longo do ano. Bom torcedor cruzeirense, o que você achou disso? Você esperava por isso ou não? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah, e fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Cruzeiro e já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade importante do nosso cabuloso.